Olá, minha gente querida, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IBN. Seguimos a nossa série de vídeos sobre o Salmo 23. Nela, nós estamos vendo e aprendendo um pouco sobre o pastor e a ovelha, mas não de forma figurada, e sim real, ou seja, como um bom pastor de ovelhas se conduzia e como a ovelha reagia. À medida em que vemos e aprendemos sobre essa realidade do pastor lá dos tempos bíblicos, assim também aprendemos sobre a ovelha e tudo o que a envolvia. Podemos entender assim melhor o Salmo 23, pois Davi, o seu escritor, nos traz imagens que podemos aplicar na figura de linguagem que estabelecemos entre o pastor, que é o Senhor, e as ovelhas, que somos nós. Bem, isto esclarecido, vamos ao nosso vídeo de hoje. Lembremos o que Davi disse na segunda parte do verso 3 do Salmo 23. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ovelhas têm visão pobre e podem ver apenas a uma distância reduzida, e esta, segundo dizem, é a razão pela qual elas vagam. No sentido espiritual, nossa visão também não é boa. Ainda que tivéssemos a melhor visão do mundo, não poderíamos ver o futuro. Assim sendo, como enfrentar o desconhecido? Davi sabia disso, mas descansava no Senhor ao afirmar que Ele o guiava pelas veredas da justiça. Literalmente, o significado é que Deus nos conduz no caminho certo. O caminho errado é o caminho do perigo, do desespero e da desilusão, e se não seguem o pastor, é por esse caminho que trafegam. Mas se um bom pastor as está conduzindo, as ovelhas estão livres do caminho dos predadores e dos penhascos, pois ele as leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Nosso pastor nos guia por um caminho sem escuridão e sem decepção. Na vida prática, põe os olhos do pastor e peça a ele sabedoria para tomar decisões e guiar a sua caminhada. É melhor pedir a Deus para direcionar seus caminhos do que corrigir seus erros. Por outro lado, peça a Deus para proteger seus caminhos. Ele não faz isso apenas para o nosso bem-estar, mas por amor do seu nome. Quando estamos tomando decisões, podemos ter certeza de que o Senhor permanecerá conosco, nos erguerá e nos conduzirá com o propósito de glorificar o seu nome. Vejamos agora a primeira parte do Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O medo é o sentimento que mais debilita uma pessoa. O medo penetra o coração, envenena o espírito e paralisa a alma. O medo pode afetar você emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. No entanto, quando se fala sobre o medo, há algo que arrepia muitos: o medo da morte. Uma vez alguém disse que temia a morte por causa do desconhecido. Todos enfrentam a morte apenas uma vez e não sabem como passar por ela. Sem Deus, o homem teme a morte, mas com Deus ele não precisa temer. Davi conhecia o vale perigoso e escuro, e quando escreveu o verso 4, penso que refletia sobre a morte. Ele não expressava dúvidas de que caminharia por aquele vale, e esse é o ponto com relação à morte, já que ela não é uma questão de si, mas de quando. Anualmente, o pastor conduzia as ovelhas das terras baixas, estéreis e áridas para onde fosse mais fresco e melhor. Essa viagem podia levar tempo, mas a única rota era através do vale. O nome desse vale não é o Vale da Morte, é o Vale da Sombra da Morte. Você sabe o que é uma sombra? É uma imagem sem substância, e isso é muito significativo. Quem faz do bom pastor o seu pastor não enfrenta a morte, mas somente a sombra da morte.
Pensando sobre a morte, não é sem razão que Davi afirmou: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Voltemos agora os nossos olhos para Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Guarde esse texto em seu coração e em mente, enquanto faço outra observação. Nos 3 primeiros versículos do Salmo 23, Davi fala sobre o pastor na terceira pessoa, mas quando inicia o verso 4, ele muda para a segunda pessoa e fala com o pastor: porque tu estás comigo. Davi sabia que as ovelhas nunca passavam sozinhas pelos vales, haja vista que o pastor está sempre com elas. Uma vez que o Senhor era o seu pastor, Davi não temia enfrentar as circunstâncias, pois sabia que o bom pastor estava com ele. Nós estamos caminhando para atravessar o vale da sombra da morte, mas não sabemos quando. Mais uma vez reitero, não há razão para ter medo. A mensagem de Hebreus 13, 5 e 6 confirma: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Conclusão, queridos: convictos da presença do pastor, continuemos na caminhada. Não obstante, veja que coisa interessante. As ovelhas ficam mais seguras no vale com o pastor do que no topo da montanha sem ele. Nenhum cristão morre sozinho e o pastor nunca leva seu rebanho para onde ele já não esteve antes. Jesus, nosso grande pastor, já encontrou a morte para que não tenhamos de fazê-lo, e mesmo quando a enfrentamos, ele está conosco. Por causa da morte e da ressurreição de Jesus, a única coisa que pode nos tocar é a sombra. Glória a Deus! Que o Senhor abençoe a todos.